Glória a Deus por este momento que Jesus nos concede estarmos aqui na presença dEle. Toda a honra seja dada a esse Deus maravilhoso. Que a graça e a paz desse Deus esteja com você. Deixe uma mensagem no seu coração que se encontra aqui no capítulo 2 do livro de 2 Coríntios, Cartas de Paulo aos Coríntios. E graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Que palavra boa aos nossos ouvidos neste momento. Olha esse versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Aqui, para escrever uma mensagem dessa, a sinceridade era muito grande nas coisas de Deus. O apóstolo Paulo foi um homem muito sincero com as coisas de Deus. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Jesus está buscando nos tempos de hoje pessoas sinceras que busquem a Ele. Fala dele com sinceridade. Hoje nós falhamos muito. Uma geração que fala de Deus sem sinceridade. A gente fala agora aqui e daqui a pouco a gente já está falando diferente. Então essa palavra hoje fala muito conosco. Nós não somos como muitos falsificadores, o apóstolo Paulo disse, porque nós não somos. E hoje, no nosso tempo, como nós podemos dizer essa palavra? Se fôssemos escrever uma palavra, a gente poderia escrever dessa maneira? Porque não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus? Quantas vezes está escrita a palavra de Deus de uma forma e é feito de outra? Jesus manda de uma forma, é feito de outra. Não, isso não tem problema. Isso foi para o tempo passado. A palavra de Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. Nós precisamos seguir a palavra de Deus com sinceridade. Não ser falsificadores da palavra de Deus. Está cheio, o mundo está cheio de falsificadores da palavra de Deus. Mas nós que temos tempo de ouvir a palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus, vamos buscar com sinceridade. Todos vamos buscar a palavra de Deus com sinceridade. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Nós precisamos triunfar em Cristo, triunfar em Jesus, estar nele. E por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Temos exalado Cristo. Temos exalado esse Jesus. Temos exalado esse perfume. Aquele perfume que aquela mulher derramou ali nos seus pés e ungiu aquele unguento muito caro. Temos exalado o cheiro do seu conhecimento. Através da nossa vida, do nosso proceder, do nosso viver, do nosso jeito de ser com a palavra de Deus, a sinceridade que nós temos com a palavra de Deus, nós podemos manifestar em todo lugar o conhecimento do cheiro de Cristo. O cheiro do seu conhecimento. Então vamos, irmãos, cada dia ficar em Jesus, ligados nele, edificados nele, fazendo a vontade dele, buscando a palavra dele, desviando daquilo que é mal, desviando do pecado, desviando das trevas, desviando das prostituições, do adultério, do vício, da maldade, da inveja, da peleja, da contenda, da maledicência, da ignorância, do desamor, de tudo aquilo que é mal, nos afasta de Cristo. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam. E nos que se perdem, para este certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida. Não adianta. Jesus não vai tomar ninguém por inocente.
Jesus tem nos chamado para viver sinceramente a presença dele. Não é tempo de vivermos enganando nós mesmos. Não adianta enganarmos a nós mesmos. A palavra de Deus está aí e ela é que nos faz triunfar. Nós precisamos triunfar em Cristo. Nós não precisamos triunfar em nada nesse mundo. Não tem nada neste mundo aqui que compara com Jesus. Pode no momento parecer bom o mundo, é porta larga e espaçosa, tem muitas atrações. Mas estarmos em Cristo, renunciarmos tudo por Cristo, é o que vai nos levar à salvação. Porque nós não somos como muito falsificadores da palavra de Deus. Não vamos falsificar a palavra de Deus. E para essas coisas, quem é idôneo? Aqui nos fez uma pergunta. O que significa idôneo? Aquele que está preparado para algo? Aquele que está íntegro para algo? Estamos preparados para algo? Para fazer aqui essa palavra está dizendo, para quê? Para nós triunfarmos em Cristo e por meio de nós manifestar o cheiro do seu conhecimento. Estamos preparados para isso? Aqui o apóstolo Paulo perguntou, e para essas coisas quem é idôneo? Quem está preparado? Quem está capacitado para essas coisas? Vamos buscar enquanto é tempo. Aqui Paulo falou do seu caráter, dos frutos do seu ministério, que é triunfar em Cristo. Eles pregavam a palavra de Deus com sinceridade. Em todo lugar que passava, eles exalavam o cheiro do conhecimento de Cristo. Em qualquer lugar que chegavam, diziam, esses verdadeiramente são servos do Deus Altíssimo. Porque eles davam testemunho da mensagem, desviavam-se do mal, fugiam da falsa doutrina, fugiam do falso ensino. Então vamos cada dia buscar com sinceridade a palavra de Deus, os ensinos de Jesus, estarmos firmados na palavra de Deus, não concordarmos com esse mundo. O mundo breve vai passar, tudo isso breve vai passar. Se Jesus nos chamar hoje, estamos prontos. Não vamos deixar para amanhã, vamos ser fiéis hoje, ter mentes sinceras a Deus hoje. O nosso pensamento, ter o nosso pensamento ligado em Deus, firmados nele, para que não pequemos contra o Senhor. Deus diz que do coração do homem que procede o mal, os adultérios, os furtos, a maldade, a inveja, o engano. É do interior do coração do homem, é do nosso pensar. Então vamos cada dia estarmos com a nossa mente em Cristo, edificados nele, para que a gente não pague o preço da desobediência. Jesus tem chamado um povo santo, purificado para servir a ele. Que você seja separado para Cristo. Nós precisamos olhar para nós mesmos. A gente tem paz de olhar para, eu não vou naquela igreja, eu não vou muito na minha igreja, eu não vou muito, eu não sirvo muito a Deus porque eu tô parada, porque o pastor é assim, o pastor não me recebe bem, o pastor não me visita, eu não recebo comunhão de ninguém. Vamos ficar firmados em Jesus, irmãos, separados nele. Quando ele chamar, ele vai olhar se pastor foi te visitar, se irmão teve comunhão com você, se como você andou com amizades, com a igreja ou não. Ele vai olhar o que você fez na palavra, você vai ser julgado segundo o juízo dessa palavra. Deus disse que a ninguém ele julgará, mas a palavra que ele tem deixado, essa julgará. Então a palavra de Deus é essa aqui. Creia, você ou não creia, o juízo virá e não tardará. Então nós precisamos estar em Cristo, firmados nele, sem olhar para trás. Vamos avançar, irmãos, para que se cumpra em nós a vontade de Deus. Vamos avançar para que se cumpra em nós o plano de Deus. Qual o plano de Deus para você? Para que Deus tem te chamado? Deus tem te escolhido para quê? Então vamos estar atentos ao plano de Deus para que nós não venhamos ser condenados. Jesus é justo. E a reta justiça dele, ela é forte. Então, se não fosse a reta justiça de Deus, ele não teria enviado o seu filho para morrer por nós. Porque ele procurou um reto para morrer pelos pecados, não tinha, ele teve que enviar o seu filho. Então estávamos ali condenados, destinados à perdição, destinados à condenação e à morte eterna.
mas Ele enviou o seu Filho para tomar o nosso lugar, com todo o amor do seu coração. Jesus, Ele é amor e justiça. Não podemos esquecer disso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Deixa Deus falar com você, entre para o caminho reto, busque a retidão na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, que ela é alimento. Ore ao Senhor, porque é alimento. Através da oração, dissipa trevas, dissipa o diabo foge através da oração. Tenha compromisso com Deus. Você tem tido compromisso com Deus? Você tem andado em oração, em jejum, lendo a palavra? É assim que Deus tem nos chamado, irmãos. Vamos buscar o Senhor dessa maneira. Temos compromisso. Deu hora da oração, deixa tudo, vai orar. Atrasou um pouquinho, peraí, Jesus, eu estou indo, mas tenha compromisso. Tenha compromisso de oração com o Senhor. Tenha compromisso de buscar o Senhor. Leia a palavra de Deus. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Então, não deixe de buscar Deus. Busca o Senhor. Clame ao Senhor o tempo todo. Deus disse para a gente buscar sem cessar. Orar sem cessar. Jesus, sendo Deus, Ele ficou em constante comunhão com o Pai para Ele não perecer. Porque se Ele não ficasse em constante comunhão com o Pai, Ele poderia não aguentar o cálice que Ele tinha que receber. E nós, irmãos, sendo homens, e nós sendo carne pecadora, muito mais nós precisamos estar conectados em Jesus, através do compromisso de oração. Se todo dia nós colocarmos um pouquinho, daqui a pouco vira um vaso cheio. Então nós precisamos transbordar Jesus, transbordar a palavra de Deus, transbordar sinceridade por onde nós passarmos, transbordarmos o cheiro do conhecimento de Cristo. Chegou no ambiente, muda. Precisa mudar, para o servo de Deus precisa mudar. O irmão chegou, vamos falar o que convém. Você precisa exalar o cheiro do conhecimento de Cristo. Porque quando temos conhecimento de Cristo, até o ambiente que a gente chega tem que mudar. Se a gente chega num ambiente e aquele ambiente não tem respeito nas palavras, daquilo que está falando, do assunto está falando, nós temos que prestar atenção se nós estamos exalando o cheiro do conhecimento de Cristo. Porque isso precisa mudar. Então vamos ficar ligados na palavra de Deus. Porque o servo de Deus ele precisa ser respeitado onde chega. O servo de Deus fiel, aquele que sempre triunfa em Cristo. Então vamos triunfar no Senhor, estar conectados nele todos os dias. Que a graça e a paz de Deus esteja com você. Vamos orar um pelos outros. Orem por mim, que eu oro por você. Que o Senhor Jesus te abençoe. Medite na palavra de Deus e sirva a esse Deus, porque, como Pedro disse para Jesus, a quem iremos nós? Só tem dois caminhos, o largo e espaçoso e o apertado, que conduz à vida eterna. O largo e espaçoso conduz à perdição, à morte eterna e ao lago de fogo. Nós queremos estar em Cristo, vivermos para Cristo e andarmos com Cristo até o fim, porque aquele que for fiel até o fim será salvo. Amém.